Com a atual guerra na faixa de Gaza, a palavra genocídio tornou-se cada vez mais comum. Pessoas a toda a hora descrevem uma guerra, um conflito, qualquer coisa como um genocídio. E a guerra na faixa de Gaza é um exemplo de como muita gente utiliza esta palavra sem sequer saber ao certo qual é que é realmente a sua definição. Então neste vídeo vou tentar explicar e criar um debate em torno deste termo, dando exemplos específicos, como a atual guerra na faixa de Gaza e o Holodomor na Ucrânia. E ao mesmo tempo vou tentar responder à pergunta: o que é realmente um genocídio? Bem, eu sou o Bruno e isso é o que tu hoje vais descobrir no Trono no Mundo. O próprio termo genocídio é um termo pouco intuitivo. Para muitos pode ser uma maneira de descrever atrocidades que acontecem contra civis numa guerra. Temos como exemplo a guerra em Gaza, que tem deixado um número muito elevado de vítimas, ou que leva as pessoas a chamarem isso de genocídio. Mas na verdade, isto não é o que a palavra significa, pois podemos ter situações onde existem muitas vítimas civis, mas não é considerado um genocídio. Mas também podemos ter um genocídio onde há poucas vítimas civis. Então não ajuda nada chamarmos algo de genocídio só porque sim. O quê, Bruno? Agora é que me baralhaste. Mas isso não faz sentido. Se muitas pessoas morrem, então é genocídio. Calma, para entendermos o que a palavra significa, temos que olhar primeiro para a sua definição. Conforme delineado no artigo 2 da Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, que ocorreu em 1948, o genocídio é definido como qualquer um dos atos cometidos com a intenção de destruir, total ou parcialmente, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Como tal, matar membros do grupo, causar sérios danos corporais ou mentais aos membros desse grupo, infligir deliberadamente ao grupo condições de vida calculadas para provocar a sua destruição física total ou parcial, impor medidas destinadas a evitar nascimentos dentro desse grupo e transferir à força crianças de um grupo para outro. Ou seja, simplificando tudo o que eu acabei de dizer, um genocídio é a eliminação proposital de um povo, e esse povo pode ser caracterizado de várias formas, em termos étnicos, raciais, religiosos, nacionais, e uma das maneiras de cometer este crime, de acabar com um determinado povo, é assassinando todos os membros desse grupo. E esta é a razão que faz muitas pessoas ter este mal-entendido de que muitas mortes significa um genocídio. Mas na verdade isto é algo muito mais amplo. Como vimos, pode haver danos físicos ou mentais a pessoas de um grupo, criarem condições de vida que tornem impossíveis a esse grupo sustentar, ou então, se forem colocadas medidas que impeçam o nascimento de crianças dentro desse grupo, ou até transferir crianças desse grupo para outro. Tudo isto pode ser considerado um genocídio, visto que com o tempo esse grupo irá parar de existir. Então o crime de genocídio é algo que tem inúmeras variedades de condições para ser considerado um verdadeiro crime. E uma destas condições é que o crime de genocídio é um crime individual. Como assim um crime individual? Como é que pode ser um crime de uma só pessoa? Quando pensamos neste fator de individualidade, temos que ter em mente que é só uma pessoa ou um grupo extremamente pequeno de pessoas que têm em mente fazer algo deste calibre, de eliminar uma população. E este pode ser um líder de um Estado poderoso ou, por exemplo, um ditador. E isto está relacionado com a próxima condição, que é acerca da intenção por detrás do ato que torna algo um genocídio. E é aqui que as coisas ficam muito mais complicadas, visto que é necessário provar qual é que foi a intenção por detrás do ato. Por exemplo, não basta provar que um soldado ou líder político assassinou muitos civis. Tem que se provar que ele fez isto porque queria eliminar aquele grupo específico de pessoas. E se esta não era a sua intenção, isto não é um genocídio, é apenas um massacre ou um assassinato. Esta é uma distinção muito importante e é por isto que pode haver algum problema para a maioria das pessoas quando elas utilizam esta palavra para designar o que Israel está a fazer em Gaza. Porque mesmo que haja muitas vítimas civis, e sendo isso comprovado, penso que a intenção de eliminar todo o povo palestino é difícil de provar, e talvez o mais acertado seria definir com outro tipo de termo que também tem bastante peso, como um crime contra a humanidade ou um crime de guerra. E provavelmente estes termos seriam muito mais fáceis de aplicar neste conflito, porque tratam especificamente da proteção dos civis contra a brutalidade da guerra. E tudo isto torna difícil defender que Israel está a cometer um genocídio em Gaza, pois tem de haver um argumento muito mais amplo, como por exemplo, dizer que Israel está a criar condições de vida onde os palestinos não consigam viver a longo prazo como um povo. Esta sim já seria uma acusação muito mais plausível, porque não se pode apenas apontar os atos de violência e definir como algo genocida. E eu sei que isto pode parecer muito mais complicado do que na verdade deveria ser. E eu próprio só fui descobrir realmente o que é que significa esta palavra de genocídio quando fui fazer um trabalho de investigação na universidade acerca do Holodomor. E este vai ser um exemplo que eu vou utilizar para demonstrar como é tão difícil definir algo como genocídio ou não, pois é muito mais complicado do que parece. O Holodomor é uma expressão ucraniana que traduz a terrível realidade de morte pela fome e que aconteceu principalmente entre os anos de 1932 e 1933.
no âmbito da União Soviética sob o governo de Joseph Stalin, que se caracterizou por uma fome devastadora que assolou a Ucrânia, resultando na perda de milhões de vidas. E eu não vou falar de tudo por detrás deste evento, eu vou apenas dar um contexto para que tu não fiques todo perdido. No passado, enquanto potências europeias investiam na indústria, o Império Russo adiou a sua industrialização, o que os colocava muito atrás face ao restante da Europa. Então, durante o governo de Vladimir Lenin, quando a União Soviética já se tinha formado, o mesmo implementou o que ficou conhecido como comunismo de guerra, que era um conjunto de políticas para combater este atraso. Mas foi durante o governo de Joseph Stalin que instaurou diversas medidas para industrializar o país o mais rapidamente possível, e com isto aplicou uma série de planos de industrialização que ficaram conhecidos como planos quinquenais, onde uma coletivização forçada das terras para eliminar o caráter burguês do campo foi aplicada, onde esta coletivização forçada da agricultura foi implementada para fornecer uma base sólida de apoio crescente à indústria, aumentar a produção agrícola e libertar mão de obra para setores urbanos, envolvendo a eliminação de propriedades agrícolas individuais, consolidando-as em propriedades rurais coletivas sob controle estatal. Com isto, os camponeses foram obrigados a aderir a metas de produção coletivas quase inatingíveis, sendo acompanhadas por políticas severas, como o confisco dos grãos, caso os camponeses não atingissem as cotas previstas, originando assim uma fome generalizada. E uma das regiões mais impactadas por esta política de coletivização foi a Ucrânia, reconhecida historicamente como o celeiro da Europa, e mesmo tendo este reconhecimento devido à sua eficácia na produção de grãos, a maioria dos camponeses foi incapaz de atender às cotas estipuladas pelo governo soviético, e como resultado, as suas colheitas foram confiscadas e destinadas a Moscovo, seja para exportar para outras nações ou para abastecer centros urbanos. E este processo precipitou a disseminação da fome em larga escala, e a determinação precisa do número de vítimas durante o Holodomor permanece incerta, e embora uma avaliação exata seja difícil de alcançar, diversas fontes históricas apresentam estimativas que variam consideravelmente. Por exemplo, o autor Carlos Gaspar, em Holodomor, a desconhecida tragédia ucraniana, sugere que as estimativas mais moderadas indicam 6 milhões de mortes. Por outro lado, o historiador britânico Robert Conquest, em The Harvest of Sorrow, afirma que o número de mortes ultrapassa os 10 milhões. E aqui entramos no ponto onde eu queria chegar. O Holodomor foi ou não foi um genocídio? E não vou ser eu que te vou dar essa resposta. Eu vou-te apresentar vários autores de ambos os espectros, para vocês perceberem que não é nada fácil rotular algo como genocídio. Apologistas da tese de genocídio, como Raphael Lemkin, criador do termo genocídio, no seu artigo Genocídio Soviético na Ucrânia, expressa o seu acordo com a perspectiva de que as políticas soviéticas de assimilação e fome na Ucrânia foram de facto genocidas. Depois temos também o historiador Andrea Graziosi, que também respalda na visão de Lemkin, no seu estudo intitulado The Uses of Hunger, Stalin's Solutions for the Peasant and National Questions of the Soviet Ukraine, onde ele considera a fome como um ato genocida. E outro académico que se alinha com esta visão de que o governo soviético utilizou a fome como arma contra o povo ucraniano é Michael Hellman. No seu artigo The Role of Leadership Perceptions and the Intent in the Soviet Famine, Hellman evidencia como a liderança soviética tinha a intenção de exterminar os camponeses ucranianos, destacando que, no que diz respeito à intenção, há algumas evidências entre 1930 e 33, além da deportação, envio para prisões e para gulags, Stalin também utilizou a fome na sua guerra contra os camponeses. E agora, por outro lado, temos vários autores que são contra esta tese de que o Holodomor foi um genocídio, onde estes críticos argumentam que a imposição da fome na Ucrânia durante os anos de 1932 e 33 não se alinhava completamente com os critérios estabelecidos pela Convenção da Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, que é aquela convenção que eu falei anteriormente sobre a definição do termo de genocídio. E estes autores argumentam que os camponeses ucranianos não foram as únicas vítimas do extermínio em massa no vasto território soviético e, portanto, não é apropriado considerar o Holodomor como um ato genocida. Os académicos Robert Davis e Stephen Whitcroft sustentam que a fome foi provocada pelo homem, embora não intencionalmente, argumentando que a combinação da rápida industrialização e duas colheitas desfavoráveis consecutivas em 1931 e 1932 constituiu a principal causa da escassez alimentar. Estes concordam também que as políticas de Stalin em relação aos camponeses foram severas e implacáveis, não absolvendo o líder soviético da responsabilidade pelas mortes em massa recorrentes da fome, onde Whitcroft, no seu artigo de 2018, The Turn Away from Economic Explanations for the Soviet Famine, classifica as políticas governamentais durante este período como atos criminosos de fraude e homicídio culposo, embora não chegue a rotulá-los como assassinato ou genocídio total. Então aqui temos vários autores com um peso académico forte a discordar ou a concordar sobre esta tese de que o Holodomor é um genocídio. Mas Bruno, isso são só pessoas que
que não percebem nada. A opinião deles nem sequer é importante. Pronto. Se tu és dessas pessoas que acha que os académicos não percebem nada, então vamos olhar para o que é que os países acham. 19 países, entre os quais inclui Portugal, reconhecem internacionalmente o Holodomor como um genocídio. Além disso, o Parlamento Europeu também endossa esta classificação, enquanto diversos outros países optam por não reconhecer ou permanecer neutros em relação a esta questão. Então, existe uma dificuldade enorme para dizer que sim, é um genocídio ou não é um genocídio. Por isso é que quando olhamos para o que está a acontecer em Gaza, é quase impossível ter uma conclusão plausível. E talvez, só no futuro, quando realmente houver uma pesquisa e investigação forte, é que podemos pensar neste assunto. Neste momento, tentar apenas colocar um rótulo em alguma coisa para dar mais peso à situação não muda o que as pessoas estão a sentir e a sofrer no meio da guerra. O importante seria a comunidade internacional tentar colocar um fim a este conflito que seja benéfico para ambos os lados. E claro que eu não me refiro ao Hamas, mas sim à entidade palestina e a Israel. Mas bem, tu tens fontes e sugestões na descrição do vídeo para tu próprio ires consultar e tirares as tuas próprias conclusões. Se gostaste do vídeo, deixa o teu like e partilha para amigos e familiares que não conheciam nada sobre isto. Obrigado e adeus.